Tem muito problema que é melhor não resolver. Tem muito problema que você consegue contornar. E na cabeça dos engenheiros, inclusive, a gente tenta tirar isso, né? Eu estou há 40 anos dando aula nessa coisa e a gente passa por esses processos também, né? Tem que parar e pensar se vale a pena resolver esse problema, se esse problema merece essa resposta, se as pessoas envolvidas, né? Aquelas que nem sabem que o projeto está sendo encomendado, né? Mas que estão envolvidas, porque vão ser vítimas do projeto, né? O que elas acham disso? Né? E aí coloca, de um lado, essa definição mais de alto nível, né? Mais social, mais envolvente, e do lado de lá uma comprovação. Isso resolveu o problema? Era isso que era para ser feito? Né? Então a gente coloca essa camada que é toda soft, né? Está aqui desenhado como uma nuvenzinha, só para dizer, olha, tem que saber se isso que você fez era o que precisava ser feito, se deu certo. Né? Não é só entregar e tal. Eu gosto muito de um livro que eu estou lendo há muito tempo, cada pouco eu volto nele, depois eu posso deixar a indicação, são grandes projetos de engenharia que não deram certo. Certo? Porque todo mundo fica fazendo propaganda dos que deram, certo? Mas você pode falar sobre isso. Para poder gerar as perguntas que montam aquela nuvem do que é preciso ser feito e tal, eu comecei a recorrer a coisas bem antigas. Eu estou falando na primeira pessoa, mas isso envolve muito mais gente. Né? Nós, no grupo, começamos a discutir e alguém puxa alguma coisa e tal. Então, fomos buscar lá a hierarquia das necessidades do Maslow, 1950, mais ou menos, né? Para entender o que as pessoas querem da vida. Né? Então, você tem aqui uma cadência aqui do que é necessário para a vida feliz de uma pessoa, etc. Eu acho que isso aqui é muito conhecido de todo mundo aqui. Né? E peguei uma piada que eu recebi, né? E falei, bom, o pessoal que tinha necessidades básicas colocou uma mais básica, eu preciso de sinal de Wi-Fi. A fome, o banheiro, tudo isso a gente discute, mas o Wi-Fi tem que ter. Né? E se não bastasse isso, o pessoal evoluiu, né? Preciso de bateria. Certo? É uma piada, claro, né? Mas mostra um pouco do jeito de pensar, né? Da evolução do problema, como que esse problema nasce. Né? Em 2002, um outro cara pegou a hierarquia das necessidades lá do Maslow e fez uma revisão. Né? Então, ele disse que a gente quer funcionalidade, usabilidade, prazer e satisfação. Ele pôs num outro tom. Né? E que explica muito do que a gente vê por aqui, certo? Nas engenharias em geral. Pegamos um pessoal lá da área de economia, né? Vamos pegar o livro do Kahneman para discutir, e ele fala assim, olha, as pessoas têm dois jeitos de pensar. As soluções que aparecem na cabeça das pessoas obedecem dois tipos de pensamento. Né? Tem um que é rápido, é emotivo, né? É aquele que dá a solução sem você parar e analisar. E tem um outro que é aquele que você, depois de um certo tempo, consegue processar e avaliar. Né? Então, há dois tipos de avaliação. E tem o sistema rápido, que então é automático, a gente usa para tudo, né? É emocional, ele sempre tem isso, ele é estereotipado e ele é subconsciente, ele funciona sempre, você queira ou não. Quanto mais você acreditar que não está sendo levado pela emoção, mais você vai ser levado pela emoção. Regra número 1 do marketing, certo? Que vende coisas para a gente sem a gente perceber, certo? Tem o sistema 2, que é o reflexivo, aquele que a gente estuda, que a gente calcula, a gente verifica, a gente avalia. Né? Então, ele demanda esforço, né? Ele demanda, raramente é utilizado, ele demanda lógica, ele é consciente e calculado, ele é racionalizado. Né? Pegando uma outra, esse aqui eu trouxe de uma aula minha, né? Eu dou aula de fatores humanos em projeto de engenharia, eu trouxe um slide, capturei lá no meio de um curso, né? Que é a visão do Donald Norman. Né? O Norman separa não em dois, mas em três. Há uma correlação muito grande. Né? Há coisas que você faz de maneira visceral, que é aquele que é aquele que você gosta ou não gosta, nem sabe por quê. Né? É aquele que vende o volante de couro no carro, o assento de couro no carro. Você sente o prazer. Acabou.
cara pode falar o que quiser, é difícil de explicar por que eu gosto, porque eu não preciso explicar, o meu corpo gostou, certo? Então, esse é o que a gente chama de visceral. Tem um outro que é o comportamental, que é aquele que eu aprendo a gostar, segundo o Norman, né? No Kahneman, os dois são o primeiro, porque o comportamental acaba virando automático também, né? O pianista não consegue ouvir música sem pensar no piano. Por outro lado, ele consegue tirar a emoção do piano sem prestar atenção que ele está lendo uma partitura. Você consegue dirigir um carro e se eu te perguntar que marcha está agora, você vai falar, sei lá. Eu não tenho que pensar nisso, é automático. Né? Então, esse é o tipo de resposta comportamental. Eu aprendi, eu não sabia, não nasci sabendo, não estava registrado no meu corpo antes disso, mas eu vou aprender até aquele ponto, enquanto eu tenho que pensar, olha, eu tenho que pisar na embreagem, fazer isso, né? Isso para quem não tem o automático. Né? Pisar na embreagem, pôr na primeira. Se eu estou pensando isso, eu não sei dirigir. Né? A hora que eu sei dirigir é porque eu não penso mais. Virou comportamental. Está gravado em mim, eu faço sem pensar. Né? E tem o reflexivo, que é aquele outro em que eu paro e penso, etc. Né? Então tem aqui um quadro geral, o Norman tem vários livros para explicar esse quadro. Né? Aqui estão os dois sobrepostos, então a primeira e a segunda parte são a visão do Kahneman, e a terceira parte, que é equivalente à do Kahneman primeiro nível, e a segunda parte que é igual para os dois. Eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês, tá? Então não precisa se preocupar em anotar. E a gente tem que parar e pensar um pouco. Se as pessoas tomam a maioria das decisões sem raciocinar, será que elas sabem o que elas querem? Certo? Então, toma cuidado com o que for fazer de projeto. A gente tem que fazer projetos que pensem assim, que ajam assim. Né? As necessidades elencadas por Maslow são percebidas automaticamente no sistema 1 do Kahneman lá, né? E a necessidade do Maslow, que a gente está pensando, né? A visceral, aquela que tem fome, tenho que alimentar a minha família, é uma pressão psicológica pesada, depois o cara arruma um emprego, ele vai subindo naquelas necessidades dele, chega lá no fim, ele precisa ter o orgulho do que ele faz, senão aquilo não tem graça nenhuma e ele é um infeliz. Né? Elas são percebidas apenas no sistema 1. Elas não são racionalizadas, ninguém para pensar nisso. É por isso que ela é importante, porque não precisa de nenhuma formação e de nenhuma informação nova. Ela existe, é aquilo que eu percebo, que eu sinto. Né? O problema é que o sistema 1 não consegue perceber o todo, ele consegue perceber o que ele enxerga, o que ele sente naquele primeiro momento. Certo? E a decisão já está tomada, o outro tenta explicar. Certo? Leiam o problema e pensem na resposta, rapidamente. Olha, se um café e um pão de queijo custam R$ 1,10 e o pão de queijo custa R$ 1 a mais que o café, quanto custa quanto custa o café? Hã? Errado. Você fez pelo sistema 1. Se você fizer as contas, se a gente algebralizar isso, escrever uma equaçãozinha, vai ver que está errado. Porque a gente faz a solução óbvia. E a solução óbvia nem sempre está certa. A gente foi levado, está escrito aqui de um jeito que é para você achar e responder que é 10 centavos. Né? Mas se você, no automático, diz que é 10 centavos, põe na equação, escreve, pensa um pouco. Né? A gente vai ver que substituindo aqui os valores, você vai chegar à conclusão que o café custa 5 centavos. Podem fazer, que é uma experiência gostosa. Né? Isso é para mostrar que a gente toma a decisão sem base. A gente foi levado pelo jeito que a questão estava escrita. A gente foi induzido a uma resposta. Imagina como é bom isso na mão do marqueteiro. Certo? Certo? E o pão custa 1,05. Bom. O sistema 1 tira a conclusão rápida, certo? Mas ele só analisa o que ele está vendo. Ele não tem o raciocínio por trás. Né? E esse sistema cria um conhecimento que oferece conforto cognitivo, quer dizer,
bati o olho, achei que é 10 centavos, acabou o meu problema, né? Eu não penso em escrever a equação para ver que tem alguma coisa estranha ali, né? E a partir dessas informações que ele percebe, e ele ignora de tudo que tem em volta, ignora a situação global, que era aquilo que eu pus lá na nuvenzinha lá. Temos que ver a situação global, certo? Então vamos falar sobre privacidade. Quem aqui se sente com a privacidade invadida? Todo mundo gosta de falar de internet das coisas, tudo tem label, né? Tem aquela indicação para ser lida quando passa no sensor, que você pode usar o dado, etc. Né? Quem aqui carrega label? Quem aqui carrega etiqueta? Consigo. Para ser reconhecido onde anda. Né? Eu carrego. Nesse momento, a operadora do nosso telefone sabe quem está aqui na sala. Que tal? É fácil de triangular. A informação ele tem. Você parou para pensar nisso, para trazer o seu telefone? Não. Certo? Então, só para dar um exemplo do sistema 1, tomando decisão, porque é legal ter o telefone, mas você não pensou que você está sendo controlado. Todos os lugares que você vai estão registrados. Certo? Alguém aqui já entrou na página do timeline do Google? Já se sentiu ofendido com isso? Ele correlaciona as coisas, inclusive. Eu tiro uma foto com o meu celular num determinado lugar, aí eu vou lá, ele mostra o Maps, mostra em pontos vermelhos aonde eu estava, eu clico ali, aparece a foto que eu tirei. Eu não falei para ele que ele podia fazer isso. Eu assinei um compromisso lá, eu dei um ok para acessar o sistema dele, eu dei a minha senha para entrar no meu e-mail, eu andei conectado. Então, temos que pensar um pouco o que é privacidade, certo? E o sistema 1 não vê privacidade e nenhum dos outros sistemas abstratos que estão em volta da gente, né? Eles não são considerados necessidade. Ninguém está pensando o tempo todo na sua privacidade como uma necessidade, né? Aliás, muita gente é ao contrário, né? Qualquer coisa que faz, posta no Facebook para mostrar que fez, né? Então é o outro lado da privacidade. Que instrumento eu posso usar? A gente está discutindo se vai quebrar ou não a criptografia do WhatsApp para saber se o cara sequestrou ou não sequestrou. Isso está lá num nível muito adiante do nosso problema aqui, que eu estou discutindo, de todo mundo aqui está sendo devidamente acompanhado pelo Big Brother, né? E aceita, a gente aceita isso. Como construir esses sistemas de uma maneira adequada, né? Essa vulnerabilidade que a gente tem, ela gera uma assimetria de poder, assimetria de informação, assimetria de conhecimento. Essa assimetria nos coloca como hipossuficientes. Eu vou passar um pouco mais rápido do que eu tenho aqui os slides preparados, né? Mas somos hipossuficientes para essa decisão. É difícil caracterizar como uma ação mercantil, por exemplo, eu trocar o uso de um serviço do Google pela minha informação. Eu não sei quanto ela vale. Né? Eu não sei quanto ela vale. Como é que isso pode ser encarado do ponto de vista mercantil? Vocês são advogados, ajudem a responder. Certo? Há uma assimetria geral que faz isso. Né? Tem outras relações assimétricas, você é hipossuficiente em face aos sistemas que estão por aí. Só quero apresentar um outro conceito, que para poder discutir esses requisitos da engenharia, para poder discutir que sistemas queremos fazer, né? Nós fomos procurar sobre privacidade. Eu estou passando rápido de propósito, desculpem. Né? Pegamos lá nas ciências sociais, também lá na metade do século passado, antes da metade do século passado, não, na metade, 1955, esses caras lançaram isso, né? Esses dois caras bolaram um sistema de avaliação de relações interpessoais dentro das empresas. Eles queriam entender como as pessoas dentro da empresa trocam informações sobre si, sobre os outros, o que os outros conhecem de mim, etc. E criaram uma divisão que é usada já em muitas áreas, foi adaptada para muitas áreas, que é a tal da janela de Johari, né? De Johnson e Harry, não sei o que lá, eles juntaram os nomes, né?
A qualidade dessa janela, para ajudar a gente a pensar, é que ela divide, tanto na vertical quanto na horizontal, as coisas todas do mundo. Né? Fica fácil. Né? Se tudo está de um lado ou do outro, eu posso escolher de que lado está, ou posso descobrir de que lado está. Né? Então, aqui é o que é de um jeito e o que não é desse jeito. Certo? Então, é fácil de dividir. Então, ele dividiu a janela em 4 aqui e colocou o conceito de conhecimento sobre si mesmo. Isso aqui lá nas ciências sociais. Então, no Open aqui é aquilo que eu sou e vocês veem que eu sou. Certo? Aquilo que eu demonstro ser. Né? O azul escuro ali é o que vocês descobrem de mim, mas eu não sei. Vocês vão atrás dos meus dados e descobrem coisas de mim, mas eu não sei. Se vocês me contassem essas coisas, talvez o meu autoconhecimento melhorasse e eu pudesse melhorar a região 1. O efeito dessa janela, no caso lá das ciências sociais, era crescer o 1 em cima dos outros. Né? O que está no amarelo é o que está escondido. É aquilo que eu sei, mas vocês não sabem. Aquilo que eu guardo comigo. A minha intimidade. Tá? Então, eu conheço, mas vocês não têm acesso. Certo? E aqui no 4 está aquilo que ninguém sabe de ninguém. Certo? Mas está cheio de dados. É bom separar dado de informação de conhecimento. Né? Dados são dados, tem um monte de bit lá, eu sei lá o que é aquilo. Alguém vai chegar lá, vai começar a analisar, eventualmente descobrir uma coisa sobre mim, que se eu sei é do 1, eu caminhei para o 1, se eu não sei, caminhou para o 2, certo? Mas é a hora que chega no conhecimento. Bom, a gente tentou aplicar esse conceito, né, sobre a relação entre eu e os sistemas que me envolvem, e não as pessoas que me envolvem. Certo? Eu já até dei o exemplo dos dados, que dão um monte de bit lá em algum lugar, né? E o Google vai lá e eu troco um e-mail com ele, eu troco um e-mail com ela, né? Ele lê os 3 e-mails e ele descobre alguma coisa que nem eu sabia. Meu jeito de pensar. Né? Se eu soubesse e organizasse, talvez eu fosse mais eficiente naquilo que eu faço, mas eu falo com um e com o outro de maneiras diferentes e alguém está avaliando o processo geral. Né? Isso, trabalhando com os sistemas, a gente pode pensar, então, como lidar com as informações que eu tenho sobre mim, que eu escondo sobre mim, que os outros sabem sobre mim, né? Outros sistemas, né? E que aquelas que existem no mundo aí, ninguém sabe de ninguém, mas elas existem. E tem gente cavocando, certo? A ideia original da janela era sumir, quer dizer, ela pode ser encontrada. Ela é encontrável. Tá? Então, rapidamente, eu vou fazer só mais 2 ou 3 slides que tem as conclusões, senão fica muito no ar. Parece que a gente não pensou em mais nada além do artigo do cara. Né? Então, a transição do 2 para o 1, né, que é do escondido, né, do hidden, para o open, né, é qualquer informação sobre mim nos sistemas deve ser informada a mim. Eu acho que é um bom procedimento. Né? E a gente pode estender isso. Se alguém descobrir alguma coisa sobre mim, deveria falar para mim. Deveria ser aberta para mim. Certo? Tá? O 1 e o 2, eu consigo nos sistemas coisas que eu esqueci. Eu posso ter coisas que eu esqueci. Eu vou lá, acho fotos da minha avó, não sei o que tal, ou da árvore genealógica, ou a senha do banco, sei lá, dá para procurar. O sistema pode prover essa informação de volta para mim. Né? Eu me lembrar de coisas. Do 1 para o 3, o direito ao esquecimento. Né? Os sistemas podem ser obrigados a esquecer. Tem alguns processos, foram até citados aqui hoje. Certo? Do 3 para o 1, coisas que eu comunico. Estava lá escondido em mim e tal, mas eu posso chegar aqui e comunicar. Eu vou abrir para todo mundo. Né? Tá cheio de gente que saiu do armário e coisas assim. Era uma coisa que era íntima, não era da conta de ninguém. Né? Poderia ter sido bisbilhotada, né? Mas eu abrir é diferente. Né? Eu vou me apresentar de uma maneira diferente. Tá? Do 4 para o 3, é uma descoberta individual. Eu descobrir-me aquelas coisas sobre mim que eu preciso conhecer. Certo? Que é do desconhecido para o escondido. Né? Ou, para o escondido. Tá? Tem outra forma de esquecimento, que é do 3 para o 4, né? Que é do que está escondido para o que é desconhecido. Tá? Que é esquecimento também. Né?
Do 4 para o 2, a inferência, que é o que eu estava falando antes. O e-mail que eu troquei com várias pessoas, as conversas telefônicas, os lugares que eu estive, né, as datas que eu estive nesses lugares, o jeito que eu dirijo, a multa que eu levei. Tem um monte de informação perdida sobre mim por aí, e o Google pode falar, esse cara aqui... Eu estou falando Google genericamente, tá? Não tenho nada contra o Google. É que hoje a gente usa o verbo, né, Googar. Certo? Ele virou o próprio objeto, né? Mas descobrir alguma coisa sobre mim por analisar muitos dados sobre mim. Tá? Então, aqui eu diria que essa inferência que ele faz nos meus dados talvez seja, num determinado momento, obrigatório, está na lei dele me informar. Ó, eu sei isso sobre você. Tem um lugar lá que eu vou e ele me mostra tudo o que ele sabe sobre mim. Tá? Porque ele vende essa informação. Ele vende o meu gosto pessoal, ele diz o que eu gosto, ele sabe o que eu compro, sabe quando eu compro, quanto eu pago, se eu pago mais caro, se eu pago mais barato, se eu procuro mais conforto. Ele sabe tudo sobre mim. Certo? Então, essa inferência, ele talvez fosse obrigado, eu acho que fica aí uma proposta, né, que ele seja obrigado a me informar. Né? Esse do 2 para o 4, né, algo que está blind para mim, eu não enxergo, né, e mesmo sem eu enxergar, eu quero que seja esquecido. Certo? Considerações finais. Pronto, está chegando. Essa discussão não é tão trivial assim. Nós não estamos falando de criptografia, nós não estamos falando de senha, de jeito de criar senha, de guardar ou de entrar ou não na internet, ou de ter ou não um telefone celular. Né? Mas a privacidade precisa estar no cerne da questão de qualquer projeto. Então, criar práticas de engenharia é a nossa proposta, quem sabe a gente chegue lá um dia, né? Um dia pode ter força de lei, quem sabe, né? Mas criar formas de se pensar os processos dessas coisas de forma a garantir que estas coisas possam ser direcionadas, identificadas, qualificadas e se tomar conta dessa informação. Certo? A tecnologia não deve ser considerada uma ferramenta auxiliar, né? Ela está no âmago dessa questão que nós estamos colocando aqui. Então, a legislação não pode ignorar a tecnologia, a gente já ouviu isso aqui agora há pouco, certo? Então, é essa também a nossa conclusão. E aqui aquilo que eu estava falando sobre o SEST, né, que a gente tem reuniões semanais desse grupo de pessoas, todo mês tem algum evento, pelo menos, ó, eu cheguei atrasado, pelo que eu peço desculpas, né, mas eu estava num evento do SEST, né, hoje discutindo governança da internet, certo? Tinha lá um embaixador, tinha o pessoal da Espanha, tinha uma série de pessoas de uma discussão de bastante alto nível, né, para ter ideias de como fazer. E depois, nas outras semanas do mês, a gente continua se reunindo para digerir tudo que foi feito numa reunião dessa. Tem aqui o site, né? O SEST oferece bolsa de estudos, principalmente para o pessoal da USP, para estudar, mas não é fechado ao pessoal da USP, pode ser aberto. É isso.